Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo Jesus sejam com todos nós. Conforme nós avisamos, hoje não teremos a ministração da Ceia do Senhor, que ficará para o dia 16 de agosto, terceiro domingo deste mês, momento em que nós estaremos celebrando os 59 anos de organização da IPI Central de Ponta Grossa. É claro que nós gostaríamos de manter a nossa celebração como estávamos habituados, com todos reunidos no templo, mas infelizmente neste ano não será possível. Contudo, o significado da nossa celebração se mantém, é exatamente o mesmo, porque nós estaremos celebrando aquele que é o fundador da igreja, aquele que a sustenta, aquele que a mantém, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E vamos celebrar, mesmo à distância, vamos agradecer a Deus e vamos continuar intercedendo uns pelos outros, como igreja que nós somos. Hoje, contudo, nós continuaremos com as nossas devocionais e, para tanto, nós faremos a leitura no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, leremos do versículo 8 ao versículo de número 10. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículos 8 a 10. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. O profeta Eliseu é o continuador, digamos assim, do ministério do profeta Elias. Obviamente que Eliseu teve seu próprio ministério e a sua importância na história de Israel. Mas é interessante percebermos como este profeta, ousado diante de Deus e diante das pessoas, também era usado pelo Senhor para providenciar livramento. E é interessante perceber nesse texto, né, nós lemos apenas alguns versículos, mas o texto todo vai até o versículo de número 23, né, vai do versículo 8 até o versículo 23, neste capítulo 6. É interessante nós percebermos, e é importante nós percebermos, alguns movimentos que acontecem aqui, não exatamente da parte das pessoas que são descritas na história, mas da parte do Senhor, que movimenta essas pessoas. E aqui nós vamos emprestar uma frase do apóstolo Paulo para que possamos pensar nesse texto a partir dela. Num abrir e fechar de olhos. Nós não vamos estudar neste momento sobre a segunda vinda de Cristo e nem sobre a ressurreição, que estão descritas ali na carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta, capítulo 15, especialmente versículo 52, de onde nós emprestamos a frase. Mas nós vamos perceber neste texto os movimentos do Senhor que visita o seu povo e que visita o seu povo justamente nesses movimentos de abrir e do fechar dos olhos. Vamos pensar aqui no que está acontecendo no texto. Primeiro movimento, um movimento de abrir os olhos. O Senhor abriu os olhos de Jorão, que naquele momento era o rei de Israel. Como nós sabemos, os sírios estavam em guerra contra Israel. E nesta guerra, muitas estratégias eram traçadas. E entre elas, o rei da Síria, muito provavelmente um homem chamado Ben-Hadad, o Ben-Hadad II, ele resolveu montar armadilhas para capturar o rei de Israel. Ocorre que toda vez que ele planejava uma armadilha como aquela, uma tocaia, Eliseu, o homem de Deus, avisava Jorão, o rei de Israel, e dizia: olha, não vai por este caminho, porque há uma armadilha montada contra você. E segundo o texto, repetidas vezes isso aconteceu. Dependendo da tradução que nós tomamos, vai dizer ali que pelo menos mais de 2 vezes Deus deu esse livramento a Jorão. Ou seja, Deus, através do profeta Eliseu,
abriu os olhos do rei Jorão para que ele pudesse não cair nas armadilhas, para que ele pudesse ser livre daquelas armadilhas que no final das contas iriam tirar a sua vida. Mas neste primeiro movimento de abrir e fechar de olhos, aqui no caso o abrir dos olhos do rei Jorão, é importante nós destacarmos que quem providenciou o livramento foi Deus, não foi Eliseu. Eliseu apenas revelava ao rei aquilo que Deus lhe mandava dizer, porque o Senhor é o personagem principal da história. O segundo movimento, o abrir dos olhos do servo de Eliseu, muito provavelmente um rapaz chamado Gease, que vai ser nomeado em outros textos, né? Mas não no caso aqui. Contudo, o que ocorre é o seguinte: quando o rei de Israel se livrava das armadilhas montadas por Ben-Hadad, este rei sírio começou a ficar preocupado e começou a ficar desconfiado. Ele imaginava que pudesse haver um traidor no seu exército, alguém que, sabendo dos seus planos, avisasse o Jorão, rei de Israel, e ele pudesse então se livrar daquela armadilha. Mas os servos, os soldados de Ben-Hadad, disseram: olha, não é um traidor que está no nosso meio. O problema é que tem um homem de Deus que está lá na corte de Jorão, e toda vez que alguma coisa é planejada aqui, o rei de Israel fica sabendo lá. O problema então é esse homem. É esse homem que tem que morrer para que finalmente o rei de Israel pudesse ser capturado. E quando Ben-Hadad envia o seu exército, o seu poderoso exército, para cercar a cidade de Dotã, que era onde Eliseu e o seu rapaz estavam naquele momento, o Gease então acorda cedo, abre os olhos, abre, melhor dizendo, a porta, né, de onde eles estavam, e a primeira coisa que ele vê é aquele exército numeroso que estava ali para capturá-los. E aí, sejamos sinceros, os nossos olhos naturais são especialistas em enxergar as crises. Nós somos especialistas em detectar os obstáculos. Nós somos muito hábeis para notar as dificuldades e para logo diante das dificuldades, quase que utilizarmos a mesma frase que o rapaz utilizou aqui no texto, né? Ai, meu Senhor, e agora? Ai, meu Deus, puxa vida. E outras expressões que deixam muito claro não só a nossa perplexidade diante das dificuldades, mas também até um sentimento de impossibilidade, né, de impotência diante das dificuldades. E é nessa hora que Eliseu, então, ora por esse rapaz e pede especificamente que Deus lhe abra os olhos da fé, para que ele pudesse ver que muito mais numeroso era o exército que naquele momento Deus tinha disposto para cuidar dos seus servos do que o número de soldados que estavam ali contra eles. Gease teve os seus olhos abertos pelo Senhor. Mais uma vez, não foi o profeta que abriu os olhos do rapaz, mas Eliseu orou a Deus para que o milagre dos olhos da fé abertos pudesse acontecer. Exatamente como precisa acontecer com cada um de nós, no momento em que nos deparamos com essas dificuldades, no momento em que nos deparamos com os obstáculos, não só da pandemia, da Covid-19, né, do coronavírus, mas de tantas outras dificuldades que nos cercam ao longo da vida. Mais uma vez, num abrir e fechar de olhos, Deus está movendo o seu povo e se movendo em favor dos seus. Terceiro movimento aqui, né, de abrir e fechar de olhos. Agora um movimento de fechar os olhos, porque o Senhor fecha os olhos daquele exército sírio. Quando o Gease finalmente percebe o que está acontecendo ali e quem é que está lutando a favor do povo de Israel, Eliseu faz mais uma oração, agora no sentido contrário do que ele havia orado por Gease. E ele pede: Senhor, fecha os olhos destes soldados, que eles não vejam. E Deus se move
e se movendo na direção do povo de Israel para ajudar aqueles que clamavam por ele, Deus então fecha os olhos dos soldados. E aí algo muito interessante acontece, né? Porque o Eliseu se apresenta prontamente para os soldados e diz assim: olha, vocês estão procurando no lugar errado. O homem que vocês procuram não está aqui, mas eu posso guiá-los até lá. E aí ele vai então até Samaria, né? Até a capital do reino de Israel, até o lugar onde havia maior concentração de soldados de Israel, onde eles estavam completamente protegidos. E ali naquele lugar, Eliseu então faz mais uma oração, agora pedindo que Deus abra os olhos dos soldados. Mas o que fica muito claro aqui no texto é que Deus, ao fechar os olhos daqueles soldados sírios ou abri-los novamente, o que Deus está fazendo, na verdade, é livrar o seu povo de ter que guerrear. Porque nenhuma espada precisou sair da bainha, nenhuma faca precisou ser apontada para alguém, nenhuma ameaça, não houve gritos de guerra, não houve nenhum movimento hostil. Pelo contrário, né, com muita calma e eu diria com muita ordem, aquele grupo, aquele exército da Síria foi levado até a capital de Israel e ali então poderia ser prisioneiro. Só que aqui acontece, né, nesse momento do texto, acontece um outro movimento do Senhor muito interessante para nós pensarmos. Porque Deus mais uma vez vai abrir os olhos do rei de Israel. Deus novamente vai abrir os olhos de Jorão. Ele faz isso no início e faz isso agora de novo no final da história. No início, ele abriu os olhos de Jorão para que ele não caísse na armadilha do Ben-Hadad. Agora, ele abre os olhos do Jorão para ele perceber que o caminho do Senhor é sempre o caminho da misericórdia. Porque o Jorão pergunta a Eliseu, né? Meu pai, uma maneira respeitosa de se dirigir ao profeta de Deus. O que é que nós faremos agora, né? O que eu faço? Vamos matar esses soldados, esse exército inimigo? E aí Eliseu, utilizado por Deus, diz assim, não. E por que ele diz não? Essa é uma conclusão interessante para a gente chegar aqui pensando no texto. Se nós formos pensar bem, né, a partir da resposta de Eliseu, o Jorão precisava entender que aquele primeiro exército que estava ali diante dele não era seu prisioneiro. Aqueles homens não eram prisioneiros de Jorão, porque Jorão não tinha feito nada para que eles estivessem ali. Quem havia levado eles até lá era o Senhor. E aí então, Eliseu diz assim: você vai dar comida e vai dar água para esses homens e depois vai mandá-los de volta para casa. Jorão precisava entender uma coisa. Ele havia sido livre da morte lá no início da história, mas ele não estava autorizado por Deus a se vingar, a matar. Eliseu vai dizer para ele: olha, quando houver uma guerra, no campo de batalha, você vai agir como um rei, que é o comandante maior do exército, tem que agir. Mas aqui nessa hora não. Você vai dar comida e água para os seus inimigos e vai mandá-los de volta para casa. Esse texto é muito rico porque a sua história nos traz diversos elementos para aplicarmos no nosso dia a dia. E eu gostaria aqui, para finalizar, de fazer 4 perguntas para que nós pudéssemos pensar a partir da nossa experiência com Deus, da nossa experiência ou da experiência que Deus tem nos permitido, né, em meio a esses tempos difíceis, né, especificamente a partir da pandemia e do isolamento social que ainda é necessário. Quantos livramentos nós já recebemos do Senhor? Será que é possível contar? Difícil, difícil, né? Porque alguns deles nós nem ficamos sabendo que recebemos. Quantas vezes nós já experimentamos o socorro de Deus, a sua misericórdia? Quantas vezes Deus já nos socorreu naqueles momentos difíceis, né? Como Gease, a gente olha e só vê o problema na frente, e aí Deus vem com o seu socorro, com a sua graça,
com a sua bondade, com a sua misericórdia. Quantas vezes nós já nos sentimos fragilizados e impotentes diante dos obstáculos, diante das dificuldades, talvez diante das nossas próprias fraquezas, como ser humano falho que nós somos. Mas quantas vezes nós recebemos bondade e misericórdia quando nós deveríamos ter recebido a justa ira de Deus? Essa última pergunta, a mais importante de todas, precisa ser respondida com os nossos olhos espirituais abertos e olhando para a cruz de Cristo, porque é nela que nós encontramos o socorro de Deus, a sua providência, o seu livramento, a sua bondade e a sua misericórdia. É na cruz, quando Cristo faz o sacrifício por nós, que ele demonstra de uma vez por todas, para nunca mais precisar se repetir, que o amor de Deus se mostra, se encarna e vem a nós dessa forma, com este cuidado. Que os nossos olhos não estejam fechados, ou que os nossos olhos abertos não estejam olhando apenas para as dificuldades, para a pandemia e para todas as consequências desta doença terrível que tem levado a vida de tantas pessoas. Que os nossos olhos espirituais continuem abertos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Um forte abraço a todos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.